Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Gente, hoje eu quero trazer aqui para vocês um vídeo para falar especialmente sobre CSN Mineração, além de falar, claro, também da CSN Holding, que divulgaram os resultados e vieram acima das expectativas do mercado, fazendo com que as ações disparassem. Só para você ter uma ideia, tá? A gente tem a CSN Mineração, que foi inclusive o destaque mais positivo aí dentre os dois resultados, subindo quase 10%. Olha o gap na abertura, tá? Foi realmente um resultado bom, acho que mostrou que apesar dos desafios, vamos ser bem sinceros aqui, da toda a parte de mineração, e não é só de CSN Mineração, mas acho que é de mineradoras no geral, tá? Até fazendo um paralelo com Vale aqui, a empresa tem conseguido melhorar, especialmente um ponto interessante que eu acho que o mercado sempre acompanha, acho que eu já falei isso aqui em alguns outros vídeos também, que é aquela relação preço-volume. Então, onde que o mercado sempre está olhando? Preço realizado, né? Se aquela companhia está praticando um bom preço, se ela recupera aquele determinado preço, e claro, o volume. Acho que o grande destaque aqui para o resultado de CSN Mineração, né, a Semin, foi realmente o preço realizado que vem acima das expectativas aí do consenso, só para você ter uma ideia, tá? Mais ou menos 3% eu diria, acima do consenso de mercado, mas olha, vou mostrar minha tela. Olha isso, gente. Isso daqui é a recuperação trimestre a trimestre. Ou seja, de um tri para o outro, 35% de recuperação no preço realizado. Aqui que nós temos essa visão mais positiva, na minha opinião, vinda do mercado. Tá, como eu falei, subindo quase 10%. Se você me perguntar, Bruno, ela é uma empresa previdenciária? Vale a pena ter numa carteira de dividendos? Veja, eu tenho aquela opinião que sim, vale a pena ter empresa de commodities na carteira com uma posição mais controlada, uma posição menor, como é o caso que eu tenho na Vale. A minha mineradora é Vale, mas eu tenho ali, se eu não me engano, 8%, 7% da minha carteira. Posso ir até 10%, tá? Ou seja, uma posição controlada acho que faz sentido. Até porque, olhando até pelo site aqui do Investidor 10, a volatilidade ela é presente, vamos dizer assim, na empresa, isso existe, né? Por isso que você não vai ter uma posição tão grande, mas se você for olhar para os dividendos, não são dividendos horríveis. Temos outliers, então a média aqui acaba ficando muito prejudicada nesse sentido. Tá, mas cara, se você for olhar para os últimos 12 meses, 14% de yield. Ano passado, né, desculpa, lá para 2023, 10%. 2022, ano muito bom, mais de 20%. Então é a mesma ideia, mais ou menos, quando a gente está olhando para Vale, tá? Ou para qualquer outra empresa de commodity. O dividendo é muito volátil, você tem que tomar cuidado com isso, mas se você encontrar empresas interessantes, que tenham fundamentos interessantes, que é o caso da Semin e é o caso também da Vale, eu acho que sim, faz sentido pra caramba. Tá? Só uma questão aqui que eu acho que é interessante de mostrar também, tá? Aqui é o que mais chama a atenção do mercado. Apesar disso, a gente tem tanto Semin quanto CSN subindo. Mas a elevação da holding, que é a CSN, tá? Acabou subindo por a alavancagem, né? Ou seja, aquele indicador, dívida líquida, EBITDA, que a gente sempre olha aqui. Quanto maior ele, teoricamente, mais arriscado estaria a companhia. Subiu por conta da variação da dívida em dólar, tá? Entrou também mais 4,5 bi no fluxo de caixa por conta da venda aí de 10 11% aí da Semin para Itoshu, tá? Mas a pressão negativa foi anulada pelo forte resultado financeiro da Semin. Olha que interessante. O que vale mais a pena você se posicionar? Na holding ou no segmento específico? Para quem quer mineração, na minha opinião, ou você escolhe Vale ou Semin, na minha opinião. Se você não tem tanta essa necessidade, você pode ir para a CSN, apesar de, acho que grande parte, talvez não aqui da Genial, né, porque as duas recomendações são neutras, mas algumas casas de análise que eu tenho visto é recomendarem Semin e não recomendarem CSN, tá? Então acho que, enfim, é só para você ter um pouco aqui de noção. Ó, aqui que a gente tem, ó, 3,5, arredondando aqui dívida líquida EBITDA, tá? Mas, mesmo subindo, de forma suave, tá? Próximo, de acordo com os analistas, aqui é a opinião do analista, tá? Próximo da estabilidade, mas longe do ideal. Alguns analistas estão mais pessimistas do que o analista Genial, aqui eu estava lendo alguns outros relatórios, mas aqui é a opinião dele, tá? O target de alavancagem para 2025 é abaixo de 3 vezes dívida líquida EBITDA. Por isso, longe do ideal. Hoje, 3,50, o target é 3, então precisa desalavancar. Uma das formas de fazer isso é você ter uma geração melhor aqui desse EBITDA, que a gente até tenta aproximar como uma geração de caixa, né? Mas não necessariamente é a geração de caixa de verdade da companhia, mas é meio que uma espécie de proxy aqui, tá? Então, o que a companhia pode fazer? E eu acredito, tá? Que você tendo um pouco dessa visão, e aí perceba isso daqui, né?
tendo um pouco dessa visão de melhorar preço realizado e tudo mais, você acaba melhorando o EBITDA. Melhorando o EBITDA, você pode acabar desalavancando a companhia por conta desse aumento no denominador aqui. Não necessariamente você precisa diminuir a sua dívida líquida, vamos colocar assim, tá? Justamente porque você tem essa relação. Você pode aumentar seu EBITDA, o nível de alavancagem cai, mesmo mantendo o mesmo nível de endividamento nesse sentido, tá? Então é só para, enfim, você pegar um pouco dessa visão. Olha só que interessante, tá? Vamos aqui para baixo, para os principais destaques, que eu acho que é legal da gente ver. Depois eu quero mostrar uma outra opinião também. Falando aqui da Semin, que é o que eu quero mais tratar nesse vídeo, tá? As vendas atingiram uma queda, tá? De novo, aí aqui a gente tá falando volume e preço, tá? Eu não sei se isso já era o esperado, acho que todo mundo já estava pensando no esperado. Eu, sinceramente, com visões próprias aqui, descartando um pouco o que o analista está falando, pelo menos eu não acompanho o Semin na régua, né, no ponto, mas até vendo um pouco de consenso e tudo, eu esperava que poderia ser um pouco melhor, tá, para ser sincero. Mas todo mundo esperava a queda, acho que essa que é a grande verdade. Refletindo chuvas mais intensas por uma questão sazonal. Tá? Um bom desempenho logístico contribuiu para mitigar os impactos. E a forte recuperação dos preços realizados acabou também compensando bastante isso. A verdade é essa, como eu falei para vocês. Os custos por toneladas aqui, ó, foram um pouco acima da expectativa da Genial e subiram forte também, tá? Refletiu menor diluição de custo fixo. O C1, que é aquele custo mais acompanhado, especialmente por analistas quando estão falando de mineração, foi de 20,4 dólares por tonelada, tá um pouco abaixo da expectativa da Genial, mas com um bom recuo aqui de quase 10% ano contra ano. Lembrando, se tem algumas dinâmicas de que a própria empresa pode tentar fazer num cenário bastante desafiador. Uma delas é focar em core de custos, em focar nesse controle maior de custos. Tá? O EBITDA da Semin de 2 bi, tá? Uma alta forte, quase 80% trimestre a trimestre, com uma boa margem também, inclusive bem acima, eu diria mais de 3 pontos, mas 3 pontos aqui, pontos percentuais acima do que a Genial esperava, tá? Com a expectativa de queda no preço de minério para 90 dólares a tonelada no segundo semestre de 25 e com o C1 estável, mantemos a recomendação manter. Aqui é uma variável que pode mudar, você percebe? Claro que o analista tem a visão dele, o analista tem a sua própria opinião sobre tudo o que está acontecendo, mas da mesma forma que o analista não controla para onde vai o minério, talvez o ponto onde ele consiga mais tentar estimar de forma mais, eu diria que assertiva, talvez seria na questão dos custos. Por que eu falo isso, tá? Porque a gente já teve em vários e vários momentos, tá, as projeções e as expectativas para uma determinada commodity não acontecendo. Então assim, é ruim o preço do minério a 90 dólares? Não. Eu ia falar é mais pior, mas não existe, mas acredito que isso seja pior para Semin do que é para Vale. Entende? E aí, de novo, por isso que eu pretendo continuar e por isso que eu tenho Vale na minha carteira em vez de Semin. Então, num cenário onde a gente tem uma queda de minério de ferro, essa é a minha impressão, tá? Alguns analistas não concordam com isso, mas essa é a minha impressão que eu tenho. Até tentando entender um pouco dos movimentos dos investidores e das próprias casas de análise. Se alguém aqui for um especialista em minério ou algum analista desse setor específico, você pode me corrigir, mas a minha impressão é que uma queda no preço do minério afetaria muito mais a Semin em primeiro lugar do que a Vale. Então eu acredito que Vale seja uma opção um pouco mais, é difícil falar defensiva numa questão de commodity, mas um pouco mais defensiva do que a Semin. Não que Semin seja ruim, pelo contrário, tá? A gente viu aqui um bom histórico de dividendo, a gente viu hoje, claro, a empresa subindo, você tem que tentar entender se ainda tem margem de segurança, só que lembra, acho que as coisas os desafios para a mineração em geral não acabaram. Tá? Eles continuam aqui no mercado, eles continuam atingindo esse tipo de empresa, como eu acredito que vai continuar ao longo do ano e quiçá também ano que vem. Tá? Isso acho que está longe desses desafios serem cessados. O importante é que você monte um portfólio defensivo que mesmo que tudo dê errado, você continua no jogo, é o que eu sempre falo para vocês. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Resumo do resumo aqui, se vocês quiserem dar uma lida no relatório da Genial, acesse Genial Analisa, você lê por completo. Gostaria mais de falar de Semin, o pessoal pediu muito para fazer vídeo. Eu não tenho na carteira, então eu acabo não acompanhando tanto assim quanto Vale, que eu já fiz vários outros vídeos. Mas espero que vocês tenham gostado, espero que possa ter te ajudado. Se você tem as ações, fique feliz, o resultado foi bom. Beleza, gente? É isso, tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu, falou, fui.